tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma semana de trabalho, graças a Deus por isso. E hoje eu venho fazer meio umas cobranças para vocês, tá? No início dessa aula. Eu estou sentindo a falta de alguns materiais que foram solicitados e ainda não recebi, o retorno. Como, por exemplo, na aula de história do dia do livro, eu pedi para que vocês escolhessem um poema de quem você quisesse, do autor que você quisesse. Você lesse esse poema, gravasse você lendo e enviasse para mim. Até agora só um aluno mandou esse trabalho, esse retorno para mim, tá? E eu quero dizer assim, que eu estou à disposição de vocês. Tá? Vai resolver alguma atividade, fazer alguma coisa, tá em dúvida? Pode falar comigo que eu dou as orientações que devem ser seguidas, né? Alguns estão fazendo isso e eu estou sempre orientando, né? Então, você, quando for realizar o seu trabalho, né? Realizar suas atividades, que sentir alguma dificuldade, né? Pode acionar a tia Dil que eu estarei à disposição. E sempre que eu solicitar uma atividade, eu vou querer um retorno, tá? Manda foto para mim desse material que você está fazendo, ok? Tá? Então, na sexta-feira, na aula de português, a gente deu início à unidade 3 do livro, no qual a gente começou a ver o que era a entrevista. Então, eu pedi para que você lesse o material que está na página 44 e 45 do seu livro didático. Você fizesse uma leitura do material e resolvesse as questões que estão na página 46 e 47. Tá? São poucas questões. Eu acredito que vocês realizaram a leitura, né, do material da página 44 e 45. Vamos fazer a correção do que vocês responderam, né? Vamos ver se vocês acertaram. Sobre a entrevista que você leu, responda as perguntas a seguir. Quem são os entrevistadores? Porque a gente lá no início, a gente viu que toda entrevista tem um entrevistado e um entrevistador, né? Então, a primeira questão, a letra A, na primeira questão, está solicitando que você mostre no texto quem são os entrevistadores lá da... Deixa eu ver esse lápis aqui. Quem está sendo os entrevistadores lá da entrevista em estudo. Você consegue com esse. Pronto, ok, agora. Na letra A. Então, quando você leu o seu trabalho, lá no segundo parágrafo, você encontrou interessado aos assuntos. Ok, vai ser lá no segundo parágrafo do texto, está dizendo quem são. Olha, os repórteres Ana Lara, Daniel, Júlia e Marina de Belo Horizonte. Então, ó, você vai lá na letra A, ó. Pronto. Os repórteres, o quê? Ana Laura, Ana Laura. Presta atenção na escrita. Ana Laura, Daniel, Júlia e Marina. E Marina, aí de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok? Então, ó, a primeira questão, a letra A, eram essas. Quem são os repórteres? Quem foi entrevistado? Eu disse no início, toda entrevista tem o entrevistador e tem o entrevistado. Aqui teve mais de um, né? De mais de um entrevistador. Teve entrevistadores, desculpem, entrevistadores. E quem foi? Foi a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri. Ó,
A letra B. Vamos apagar a letra A. Pronto. Letra B. A letra B ainda do primeiro. A professora e pesquisadora Claudineia. Apertadinho A. Ok. C. Onde a entrevista foi publicada? Isto é, em que veículo de comunicação? Foi aonde? No jornal Joca. Na letra C. No jornal Joca. Pronto. Letra D. Quando a entrevista foi publicada? Foi publicada em 6 de junho de 2008. É a letra D. Deixa eu apagar a letra B. Olha, pronto. Foi publicada dia 6 de junho. De que ano? Quem lembra? De 2018. Pronto, de 2018. Tá ok até aí? Olha, e nós corrigimos, melhor dizendo, a primeira questão. Né? Quem são os entrevistadores? Quem foi o entrevistado? Onde a entrevista foi publicada? Em que ano? Tá? Em que ano? A entrevista que você leu, que foi a que eu mandei você ler, a Antártica é um local destinado à ciência e paz. Foi essa entrevista que eu pedi que você lesse. A entrevista que você leu é uma matéria sobre alguém. Foi uma matéria, estava falando de alguém aqui. Ou um assunto de especialidade de alguém. Tá? Um assunto de pesquisa de especialidade de alguém. Essa entrevista que você leu, estava falando de alguém. Ou sobre um assunto de especialidade de alguém. Quem marcou a segunda opção está correto. Um assunto de especialidade de alguém. Tá aí, tá ok até aí? Pronto. Lá embaixo tem assim. Você vai ler e vai responder que é pessoal. Para quem são feitas entrevistas? Tá? Quem geralmente lê entrevistas? Quem que você acha que geralmente lê entrevistas? Onde entrevistas costumam ser encontradas? Onde é que a gente encontra sempre as entrevistas? O entrevistador pode fazer as perguntas no momento da entrevista, né? Vamos dizer que eu solicitei um trabalho, eu solicitei um trabalho para que você fosse entrevistar o prefeito da cidade. Vamos dizer que é o prefeito da cidade. É um exemplo, eu não estou mandando ninguém entrevistar o prefeito não, tá? É um exemplo. Então, você vai visitar, o prefeito é uma autoridade do município. Então, quem é o entrevistado, quem é o entrevistador? Então, geralmente, essa entrevista que você vai fazer com ele são de perguntas e respostas. Né? Você pode fazer a pergunta para ele no momento e ele também ir respondendo. Ok? Então, lá na quarta, no desafio, tem... O entrevistador pode fazer as perguntas no momento da entrevista. Mas o que acontece? Sabe o que eu acho? Olha, na maioria das vezes, já vai com as perguntas
feitas. A não ser que no momento da entrevista surja uma curiosidade que você tenha. Mesmo que se você for entrevistar o prefeito, você já sabe o que é que você vai perguntar para ele. Né? Você já faz um roteiro de perguntas para ele. Na página seguinte, tem lá assim, olha. A entrevista é um diálogo conduzido por um jornalista, que é um entrevistador, com o objetivo de realizar uma matéria sobre a pessoa entrevistada ou sobre um assunto de sua especialidade. Geralmente, as entrevistas trazem um texto introdutório, antes do início das perguntas. Esse texto é escrito após a entrevista, como informações fornecidas pelo entrevistador. Na entrevista que você leu, esse texto é o primeiro parágrafo, que apresenta o assunto e as pessoas entrevistadas. Lá no início, tá? Que tá na página 44. Quem são as pessoas que é entrevistada e o que é que se trata o assunto. Pronto. Aí, veja só. No jogo rápido. Aí, antes do jogo rápido tem assim, desafio. Das características apresentadas sobre a Antártica, no primeiro parágrafo da entrevista, qual você considera a mais interessante? Aí você vai explicar a sua resposta, tá? Quais informações sobre a entrevista são apresentadas no segundo parágrafo do texto introdutório? Você volta lá no texto. As entrevistas costumam ser gravadas em áudio ou em vídeo e depois transcritas em um jornal ou em uma revista. Na entrevista que você leu, algumas frases interrogativas e exclamativas são traços da linguagem oral, tá? Aí, encontre no texto, a Antártica é um local destinado à ciência e paz, e sublinhe exemplos dessas frases. Você vai lá no texto, vai voltar no texto e vai sublinhar as frases, né, que apresentam essas características. Segundo, a entrevista empregou essa linguagem por quê? A entrevista é dirigida a um público infantil ou jovem, a entrevista é dirigida a um público especialista ao assunto. Essa entrevista que você leu, a entrevista empregou essa linguagem por quê? A entrevista é dirigida a um público infantil ou jovem, ou a entrevista é dirigida a um público especialista no assunto? A primeira opção. Ó, quem marcou a primeira opção está correta. A entrevista é dirigida a um público infantil ou jovem, ok? Então, veja só. Tem umas questões, né, que eu passei, que são pessoal. Na página seguinte, você vai ver, eu acho ele o máximo, tá? Ziraldo. Ziraldo é o quê? É o escritor do Menino Maluquinho. Além do Menino Maluquinho, eu também gosto do livro dele, A Professora Maluquinha. É bem divertido. Aí, veja só. Na página seguinte, 48, 49... de 48 a 50. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. 48. Pronto. Português. 48. Só conferir. A 50. Pronto. 48 a 50. Aí você vai encontrar uma entrevista, tá? Uma entrevista. Essa entrevista é com uma celebridade, que é Ziraldo. Eu acredito que a maioria de vocês, né, já ouviram falar em Ziraldo, que o grande destaque que eu acho dele é o Menino Maluquinho, a criação do Menino Maluquinho. Além do Menino Maluquinho, como eu frisei anteriormente, eu também gosto da Professora Maluquinha. Vocês irão ler, né, essa entrevista com ele, com o Ziraldo, e em seguida que ela vai dar 48 e 49, e vão responder as questões propostas na 50, tá? 48 a 50, ok? 48, língua portuguesa, 48 a 50.
Tchau e até o próximo encontro.